Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Deu Pra Ti 21, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Pauline Torti. Super Canja, Humberto Gessinger. Realização, Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, e aí, Saraulers, está começando a primeira edição de 2022 do nosso Sarau Elétrico. E aí, sejam todos bem-vindos. Prof, tá se sentindo bem em 2022? Aí o professor vai dizer que é tudo fingimento. Eu vou dar real aqui, é tudo fingimento. Não passou o ano novo ainda. Mas vamos fazer de conta que passou. Não, eu vou cortar essa parte. Estamos em que ano, professor? Deixa eu pensar um pouco. 2022, está tudo bem, sobrevivemos, aqui está ótimo. Então tá bom. Só tira toda a graça do negócio. Insiste na piada. Tá, Diego, tá tudo certo contigo? Tudo certo, passei uma ótima virada, assim, foi uma coisa excelente. Diversão com a família. Entrou com roupa branca. Não, foi tudo certinho, esperando para rever os nossos amigos lá no Ocidente na próxima semana. Dia 11. As pessoas já queriam ir ver o Humberto Gessinger hoje no Ocidente, né? Pô, gente, lê o texto até o final, tá escrito ali, pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Tá, então, professor, apresenta a nossa convidada, Pauline Torti, vai lá. Olha só quem está aí conosco, a Pauline Torti, que publicou no ano passado, Kátia. Olha a surpresa, no ano passado. Ela publicou um grande livro, cuja capa eu tenho aqui, só uma imagem bem chinfrim. Opa, cadê? Tá aqui, Eva Brava. Eva Brava, um maravilhoso livro de contos. Eu não conhecia a ficção da Pauline ainda, né? Porque tu tem um outro romance, né, Pauline? Tem que ler, tem que ler logo. Tenho. Então, até estava com ele aqui perto, que é o Allegro ma non troppo, que eu publiquei em 2016, é um romance. Aí ele ficou semifinalista do Oceanos, ali em 2017, teve uma perninha, consegui viajar um pouquinho com ele, fazer uns eventos. Que legal. Tu tá falando de onde agora, Pauline? Brasília. De Brasília. Tu isso. É de São Paulo, é isso? Não, eu sou daqui, bem Tu é daí? Até minha mãe nasceu aqui, eu sou... Olha que... Mas uma raridade, né? Para minha faixa etária é raro, né? Claro. Família tradicional brasiliense. Pois é, não tão tradicional, mas brasileira. Mas eu vi uma entrevista tua, não me lembro para quem agora, uma conversa tua, estava o Itamar Vieira Júnior junto e tal, e tu contou que a tua avó também é de Goiás Velho, né? Da cidade de Goiás. Isso, é da cidade da Coracoralina. E ela morou em São Paulo um tempo, né? Ela era enfermeira, então ela trabalhava no Ministério da Saúde. Quando foi em 57, ela quis vir para cá, né? A cidade sendo construída. E, na ocasião, tinha um hospital que hoje é um museu, chama Museu Vivo da Memória Candanga. E ali ficava o HJKO, que era o Hospital Juscelino Kubitschek, e a residência dos funcionários. Era um baita favelão, assim, né? Hoje em dia é bonitinho, eles pintaram, né? Bem arrumado, mas eu vejo, tem algumas fotos, assim, era uma situação bem precária, né? Mas essa enfermeira era tua avó? Minha avó, isso, mãe da minha mãe. E ela e o marido, né, vieram e chegaram em 57, a minha mãe nasceu em 59, e a cidade foi inaugurada em 60. Uma guria, Kátia Suman, nasceu uma guria, né? Pois é, aí a cidade foi inaugurada no ano seguinte, né? E eu vim depois aí, já em 79. Legal. Não, o teu livro a gente já elogiou bastante aqui, esse livro Erva Brava. Puta, eu li um pedaço daquele conto, esqueci o nome aquele do cara que vai desfazer grumo. Má sorte. Enfim, o livro é maravilhoso e esse conto a gente leu aqui.
E logo, enfim, lembramos de te convidar. Então, essa possibilidade de estarmos aqui, vou contar uma. Aqui nós estamos em 2021 ainda, tá? Mas está tudo certo, é 2022, na verdade. O professor começou o ano meio travado, né? O professor está dando umas travadas, não está assim, não tá percebendo, Diego? Às vezes dá uma travada assim, mas eu não sei um se efeito... é a minha internet ou não, é um efeito... Cada vez que o professor fala que é 2021, trava a conexão. Dá um problema, entendi. Tá, professor, tipo detector de mentira. Isso, então. Eu vou parar com isso, então. Eu acho melhor. Tá, antes da gente... acho que eu ia falar a mesma coisa. Eu ia dizer, antes de a gente parar com isso, eu ia sugerir, lembrar a todos que ainda não fizeram, de repente não fizeram nenhum Pix em 2022, lembrar que nós temos um Pix do Sarau Elétrico para receber, recolher contribuições a título de ingresso e tudo mais, para o Sarau continuar funcionando, para poder pagar um cachê para os artistas que fazem a canja. O Pix é o e-mail da Kátia, katia@radioelétrica.com. Tem os dados também de conta para quem prefere o modo old school de fazer transferências bancárias, a conta do Banco do Brasil que aparece aqui na tela e na descrição do vídeo. Aí já aproveita e toca assino e... Faz tudo, faz horrores. Fiquem à vontade. Agora, peraí, deixa eu contar uma coisa para a Pauline antes. A Pauline disse que conhecia a fama da Kátia Suma como radialista. Claro. Claro. Não, isso é eu trabalho com rádio, né? Não, trabalho em rádio. Trabalho aqui na Rádio Nacional tem 10 anos já. Uhum. E morei em Porto Alegre também, né? Meu marido é daí. Uhum. E tem clássicos, assim. Eu me lembro uma vez uma animação que eu assisti, que era na década de 80, fizeram um personagemzinho que era você e um garoto que era apaixonado por Nirvana, um adolescente. Eu nunca mais achei esse vídeo, era tão engraçado. Eu até procurei para te mandar, mas era Kátia Suma, então, apresentando. Eu acho que eu vi, mas eu também não lembro direito. Mas mais de 10 anos. Assim, muito mais do que 10 anos. Legal. Não, mas a Kátia é aquela do Nirvana, o negócio dela era rock pesado, assim, drogas pesadas, rock pesado. Depois ela se converteu a uma nova religião, que é Caetano Veloso. Caetano Veloso. Muito mais recente. Não, é verdade. Essa religião é desde muito antes da rádio, desde a minha adolescência, final da minha adolescência. Eu também tenho essa religião. Eu professo essa fé. Então, professor, agora tu vai ter que somos ficar... três fiéis da religião. Só tu nem vê que tu é o novo convertido. Eu sou infiel. Tá, professor, vamos lá, o que tu pensou? A gente achou que seria legal fazer não é retrospectiva, mas enfim, leituras que nos animaram no ano que acabou, professor. Eu vou começar lendo o começo de um outro conto do livro Erva Brava, da Pauline, que é um outro conto, assim, também matador, é um conto muito duro, muito triste, muito lindo também. O conto se chama Matadouro. Não por isso que eu disse que ele é matador. Mas é uma história... Eu vou ler o comecinho aqui, não vou contar o fim, porque é para preservar o gosto de quem for ler, né? Diz assim: a mão da menina abana pela janela enquanto o carro trota sobre o chão de paralelepípedos. O carro faz a volta na praça, desaparece na curva, volta a aparecer por entre as colunas do coreto e a mão da menina não para de abanar. Abana como se fosse de tecido a mão. Um lencinho frágil que tremula do mastro dos seus 12 anos. A menina, dona da mão, nunca esteve em outro lugar. Seu mundo é Buriti Pequeno, que é a cidade ficcional em que se passam as histórias. Seu mundo é o Buriti Pequeno, os muros esverdeados onde crescem profusas samambaias, as mangas maduras espatifadas nas calçadas, a beira suja do rio. Seu mundo é a fazenda, a estrada de terra, o feijão com arroz e a farinha de mandioca, as siriguelas, a galinhada com pequim. Seu mundo é o sangue dos porcos do matadouro, os berros dos porcos, os porcos ainda vivos, agonizando, e a camisa suja do tio quando volta da matança. O mundo da menina que abana é o quartinho sem porta, o colchão coído, a prima mais velha que já conhece os homens, os brinquedos muito raros, a missa de domingo. O mundo da menina é aquela mão que abana, e abana quase desesperada de medo e vontade de conhecer outras paragens, mundos feitos de cimento e fumaça. Pela janela do carro, a menina vê a mãe com as palmas unidas junto ao peito,
dentes apertados na boca. Vai com Deus, a mãe grita. E tudo aquilo que a menina abandona no abanar da mão sem freio é coisa que as duas, mãe e filha, conhecem em igual medida. Mas a menina saberá mais, infinitamente mais. Há de se tornar a pessoa mais importante da família, é o que todos dizem, encantados com a vida que levará na capital. Todos, menos Irene. Ela não deu um sorriso, não tomou café, apenas crava os olhos marejados na menina que foi sua. A Irene é a mãe. Como dói vê-la partir, como é difícil presenciar esse desterro. É para o bem dela, Irene. Será? Quando o carro desaparece na esquina, Irene faz o sinal da cruz e tomba a cabeça, apertando o queixo contra o peito. Esse é o comecinho do conto, e a história é essa, né? Essa mãe está se despedindo da filha, que está indo acompanhar uma família, enfim, rica, né? Como, enfim, aquelas empregadas sem carteira assinada que trabalham, enfim, como figuras quase escravizadas, né? E o conto é maravilhosamente impiedoso e conta a história dessa menina. Não vou contar o que acontece com ela, mas é triste. Certo. E o conto é maravilhoso, né? O conto é muito bom. Certo. Tá, Pauline, vai lá, então, tua vez. Lá. Eu escolhi, para a gente começar, um trechinho do Escute as Feras, que é esse livrinho aqui publicado esse ano pela editora 34, da Natasha Martin, que é uma antropóloga, que ela passou por uma experiência, no mínimo, inusitada, curiosa, que ela sofreu um ataque de um urso, né? Ela trabalha com povos do Ártico, do Grande Norte, e ela estava na Sibéria, e, enfim, ela praticamente vivia com uma família tradicional dessa região. Em determinado momento ela saiu para fazer uma caminhada sozinha, ela foi atacada por um urso, esse urso mordeu o rosto dela, né? Então ela perdeu uma parte do maxilar, foi uma coisa bem violenta, assim, um incidente bem violento. Ela conseguiu ferir o urso com uma picaretinha que ela tinha de gelo, e nisso ela sobreviveu ao ataque, mas enfim, teve que fazer uma série de cirurgias reparadoras e tal. E daí ela começa a questionar muitas coisas, né, a partir desse incidente, e escreveu esse livro que eu achei, assim, a leitura do ano para mim, sabe? E aí eu queria ler um trechinho em que ela fala de um sonho que ela teve quando criança. E aí ela vai fazer um preâmbulozinho e vai falar desse sonho. Ela está rememorando esse sonho, né, obviamente, após o ataque. Estou na casa da minha infância, em Lapierre. Desço pelo campo dos cavalos, sob o castanhal. Mais abaixo, no prado, atrás da casa, tem esse lugar que chamávamos de Jardim dos Pássaros. Era chamado assim porque, antes do meu nascimento, quando minha irmã Mo era pequena, nosso pai tinha instalado ali um grande viveiro com dezenas de rolinhas. Minha irmã amava-as mais que tudo, até o dia em que uma raposa apareceu. Ela cavou um túnel e fez uma carnificina lá dentro. Ela apenas as matou, simples assim, e comeu só uma delas. Mo ficou doente de tristeza. No dia seguinte, meu pai desmontou o viveiro. Não vai mais ter gaiolas, isso é absurdo, disse ele. Os pássaros do jardim serão pássaros livres ou não serão? Então, cá estou eu, bem em cima do jardim dos pássaros, tal como conheci. O velho poço no meio, a pequena cabana à esquerda com suas janelas quebradas, o varal e os chapins empoleirados à direita, as avelaneiras e os arbustos de groselha da minha mãe em volta. Eu me abaixo para passar sob a barreira do pasto dos cavalos, situado logo acima. Avanço na direção do jardim dos pássaros. Fico paralisada. Alguma coisa sai do poço, uma cabeça. Meu estômago se contrai de medo. Eu vejo claramente agora que ele se estirpa da terra. Ele é grande, marrom claro, fulvo. Viro a cabeça. Tem mais um, sentado na mesinha redonda de pedra. Rugidos. Um terceiro sai da cabana. Aquele que saiu do poço me avista e, num passo indolente, vem na minha direção. Me ponho a correr, mas sou lenta demais. Detesto isso, essa câmera lenta própria ao tempo do sonho que tolhe os membros, sobretudo quando se deve fugir. Passo ao lado deles. Quero chegar à porta da varanda atrás da casa. Penso que vão me pegar. Corro, me arrasto. Tenho que usar minhas mãos que se agarram ao chão como um quadrúpede para tentar acelerar o passo. A porta se aproxima, eu praticamente escalo o chão na horizontal e, num derradeiro elan,
me precipito para dentro e bato a porta atrás de mim. A psicóloga me olha pensativa. É menos violenta do que eu esperava, confessa ela. Obviamente, nenhum sonho pode superar minha realidade. O que você diz sobre isso? Eu questiono. Ela pisca os olhos. Bom, que os ursos habitam suas lembranças, que eles rondam sua memória, que eles irrompem do seu passado e o que mais? Nada, digo eu. Isso já é muito. Bom, né? Mas não tem a história, Pauline, ela não queria ter, não tem a história de que ela queria ter uma relação com o urso, assim, queria se aproximar do urso, não. Ela pesquisava animismo, né, a relação desses povos com os animais. Então, por coincidência, ela tinha sonhos recorrentes com ursos, inclusive um pouco antes do ataque ela sonhou com o urso também. E para esse povo tem uma explicação, a partir do momento que ela sobrevive ao ataque, ela passa a ser urso também, ela é metade urso. E pela tradição deles, na verdade, ela deveria ser mantida longe, distante, ela não deveria estar ali, tanto é que tem nessa família que a acolhe, tem um primo da Dária, que é essa mulher que acolhe, que fala, não, vocês não deviam mantê-la aqui, né, isso traz má sorte, isso é ruim para nós, ela virou um tabu, né, a partir do momento desse ataque do urso. Mas essa família que gosta muito dela fala não, porque ela vai se recuperar lá, ela não consegue se recuperar tão bem na França, né, ela resolve voltar para o Grande Norte, né, para o gelo, que ela tem essa atração, essa fixação por esse tipo de ambiente, e tenta se encontrar ali, mas ela não faz parte mais nem do mundo, nem do outro, né. Então, eu acho que eu li, não sei se eu li uma resenha do livro, uma entrevista com ela, quando foi lançada a tradução aqui, que ela falava, ou eu me lembro mal, então, que dizia que depois, quando ela se recuperou, ela enfim, expressava uma coisa assim, tipo, que entendia o ataque do urso, meio que justificava. Sim. Coisa assim, é isso? De certo modo, sim. Ela sofreu muito, né? Teve consequências muito dramáticas para a vida dela. Ela perdeu a mandíbula, uma coisa assim, né? Teve que ela perdeu um pedaço, mais uns dentes, e aí eles fizeram uma primeira enxertagem, né? Uma primeira placa lá na Rússia. E aí, quando ela chegou na França, os franceses disseram, não, mas isso aqui está errado, essa placa está inadequada, e reoperaram. Só que nisso que fizeram, essa nova cirurgia, substituíram a placa, ela teve uma infecção. Putz. E aí teve que operar de novo, e suspeitaram que ela estava com tuberculose, assim, muito complicado. Ela ficou com cicatrizes, né? Ela tem cicatrizes no rosto, né? Aqui, assim. Ok, então vamos seguindo com o Diego, vamos lá. Vamos. Está começando bem leve, né? O 2022 está bem, leituras leves, estou achando que está bem leve. 2022, né? Coisa para beira da praia. Eu estava tentando para ver que lado eu fugi agora, mas não, enfim, não prometo mudar muito o clima aqui. O professor Fischer, esses tempos, leu, acho que foi um dos últimos de dezembro, leu um trecho aqui, acho que do primeiro conto desse livro aqui, do Tobias Carvalho, que é daqui de Porto Alegre, Visão Noturna, que é esse livro que está amarrado em torno dos sonhos, né? E aí eu vou ler as primeiras páginas aqui, acho que é o segundo conto, cujo título é A Romanticidade, mas pouco importa, porque eu não vou levar adiante essa história aqui, provavelmente nem vai aparecer sonho aqui, mas a narração é muito, muito bem feita e tem algo muito, muito, muito duro, muito perverso aqui que eu achei que seria legal de ler. Então ele começa assim, começa com uma mulher na faixa dos 30 anos que vai para o banho enquanto a filha brinca com uma amiga na sala. O nome da mulher é Inês. A filha se chama, digamos, Alessandra, e a amiguinha daqui em diante é Dora. Dora pega fogo. Pode soar abrupto, mas as meninas estavam brincando com velas, pois vai haver um aniversário. Pronto. Uma das meninas dá a ideia de pegar a caixa de fósforos e acender as velas. As meninas riem e brincam de aproximar as velas uma do rosto da outra, e por descuido, a chama atinge o cabelo de Dora e passa rápido para o casaco de nylon, e em pouco tempo ela está em chamas e com o feixe do casaco emperrado. Depois todo mundo ficaria sabendo. Queimaduras de 2º grau, rosto, pescoço e abdômen. 3º grau, peito e costas. Essas notícias se espalham rápido. Passado um tempo, ninguém lembra a origem. Inês está no banho quando ouve as meninas.
Os gritos de Dora são como os de um pássaro que morre. A mãe dispara até a cozinha, ainda nua, e vê a filha enchendo um balde na torneira. Dora continua a queimar, agora não mais gritando. Inês olha apavorada para aquela menina que não é sua filha, deitada no chão, incandescente. Não consegue reagir. É a Alessandra quem apaga o fogo. Até aqui já tá ruim pra caramba. Prometo que vai ficar um pouco pior agora. Prometo que vai ficar um pouco pior. Nesse dia, a Alessandra completa 8 anos de idade. Passou o ano inteiro pensando na festa. O tema era a Bela, sem a fera. Ela imprimiu em casa os convites e entregou a todos os colegas de turma. Aí ele vai contando um pouco aqui de toda a preparação. A mãe estava mal de grana, no ano anterior não conseguiu fazer uma festa, então economizou o ano inteiro para poder fazer aquela festa, e aí no dia ali rola aquele episódio que foi narrado antes. Aí corta e volta aqui. Inês não chama a ambulância. É com um cobertor que enrola a menina desmaiada e a leva para o carro. A Alessandra vem junto, tremendo, com um fio de lágrima constante. A pele de Dora se deforma. Dá para ouvir os batimentos cardíacos das 3 ecoando no carro. Elas não dizem nada no caminho para o hospital. Ainda há dignidade na maneira como Inês dirige. Está nervosa, é claro, mas esteve nervosa em muitos momentos desde que virou mãe. Foi questionada quanto à maneira de criar a filha, se muito permissiva ou muito rígida, escola tradicional ou construtivista, TV ou livros ou brincar ao ar livre, alertar sobre os perigos do mundo ou proteger a inocência da criança. É inadmissível acabar com a fantasia dos filhos contando a verdade sobre Papai Noel e Coelho da Páscoa. Ainda que a duras penas, Inês tivesse juntado dinheiro para comprar cada boneca, a bicicleta, mas chega uma idade em que é absurdo continuar com a ilusão da magia. As crianças têm que saber a verdade. Vou fazer um parêntese. Cometi um ato falho ali porque estava falando de infância e eu morei na rua Coelho da Costa, número 25. Na minha infância, foi a minha primeira casa em Porto Alegre. Leva para a sessão, Vou levar. A Alessandra tem que ser independente, o que não significa ser abandonada em casa o dia inteiro, enquanto Inês corre pela cidade atrás de tecidos e roupas e itens cenográficos para a empresa de fotografia publicitária que a contrata como freela. Porque sem isso, não haveria dinheiro para pagar a mensalidade com bolsa de 50% no colégio de Alessandra. Aí vem a parte que eu acho a mais triste. Depois todo mundo ficaria sabendo. Não tem como imaginar a dor de uma mãe, alguns diriam, nem a dor da menina. E Dora ia ser uma mulher linda. Mandaram tirar o espelho do quarto quando ela voltou da UTI, muito tempo depois, e a menina recebeu o acompanhamento de uma psicóloga. Aquela mulher tem que pagar, alguns disseram. O que ela fez não tem perdão. Acidentes acontecem, tudo bem. Mas largar a menina no pronto-socorro e voltar para dar a festa? Alguns convidados já estavam esperando. Disseram que a tal Inês chegou suja, deixou a Alessandra brincando com as crianças e foi tomar banho. Depois agiu como se nada tivesse acontecido. Só mais tarde, os pais receberam a notícia por mensagem, a notícia foi se espalhando rápido e os pais foram embora da festa, um por um, até sobrar só a aniversariante e a mãe. Esse é o Tobias Carvalho. Pior do que pegar fogo é continuar a festa, né? Não sei o que é pior, na real. Bom, gente, assim, ó, na boa, eu vou dar uma virada aqui, porque não vai dar, estou ficando deprimido, já estou meio deprimida aí. Então, assim, eu vou dar vou dar uma quebrada e vou partir para uma outra vibe antes que eu corte os pulsos aqui, já está ficando bem dramático esse negócio, eu estou me sentindo mal. Imagino que os nossos saraulers também estão esperando uma coisa, mudou, agora vai, porra. Tá, eu vou começar com o livro da Clara Corleone, que é Porque Era Ela, Porque Era Eu. A Clara, né, os saraulers mais atentos conhecem, os menos atentos também, é uma garota aqui de Porto Alegre que já tinha lançado um livro, já participou de sarau lá no Ocidente. Ela tinha lançado um livro, O Homem Infelizmente Tem que Acabar, um livro mais de crônicas. Ela se autodenominava escritora de internet, né, escritora de Facebook.
E muita gente começou assim, né? Isso, não vamos nem falar na geração do Galera lá, que era outro momento. Agora não, as pessoas postam textos no Instagram, postam no Facebook, no Twitter também não dá 130 caracteres, né? Aí já fica mais difícil. E consegue, outro escritor de Facebook é o Rafael Escobar, que, né, publicava textos incríveis, o próprio Anderson França, de quem sou fã e tal. E a Clara escreveu, então, o seu primeiro romance, que é esse aqui, e ela tem é um livro que fala de relacionamentos amorosos, tem uma pegada, assim, feminista eu não gosto da palavra porque ela é meio assim da moda, né? Trend, que é sororidade, mas tem uma parada assim de mulheres se apoiando contra machos babacas, entendeu? E caras otários. A Clara é uma guria de 30 e poucos anos, né? Então ela é dessa geração de gurias que estão fazendo a diferença, coisa que a minha geração ficou meio que devendo, né? Enfim. A Clara tem um talento muito especial, assim, para cenas de sexo. Ela é boa de cena de sexo e não é fácil pegar o tom, fazer o troço acontecer e não ficar esquisito ou bobo ou forçação de barra. Mas eu não vou ler uma cena de sexo, eu vou ler uma cena em que 3 amigas estão num bar e elas estão conversando sobre, enfim, estão tomando cerveja e conversando sobre o que aconteceu com elas, e aí uma diz, eu já vou partir direto porque não vou explicar muito, tá? Uma delas diz, vocês estão me dizendo que esse cara sai com a mulher, na verdade aqui está, esse animal, né, que já tinha todo um texto antes, né? Esse animal sai com a mulher, trepa com ela, diz que está apaixonado e depois some sem dar notícias? Exatamente, respondemos novamente em coro, 3 amigas, né? Ela perdeu completamente a paciência, mas esse cara é um canalha, Marina. Não acredito que tu colocou ele no banco de talentos. Ainda bem que eu sou casada e nunca vou precisar desse teu dispositivo fajuto. Uma delas tem lá o seu banco de talentos que ela recomenda, então faz né, enfim, mas ela vai explicar como funciona. Marina abriu a boca em uma careta exagerada, como se estivesse muito ofendida com a acusação. Levou uma mão para o lado esquerdo do peito, indicando a sua imensa mágoa, e começou a sua defesa. Amiga, meu banco de talentos é diversificado, fez um gesto amplo. Temos todos os tipos de homens para todos os tipos de necessidade. Fazemos uma curadoria cuidadosa e só recomendamos um homem para as amigas quando temos certeza de que ele atenderá uma demanda específica. Posso lhe garantir que, em 96% das vezes, o método é um sucesso. Rimos. Camila, realmente curiosa. Mas, nesse caso, qual era o tipo do tal do Fernando? O cara esse que diz que se apaixonou, barará, transará e sumiu. A resposta. O tipo que vai te fazer rir e gozar e que vai mostrar que tu ainda pode ter bons e proveitosos encontros amorosos. O talento do Fernando é mostrar para a mulher desiludida com o mundo dos dates que um bom encontro ainda é possível. No entanto, essa mulher precisa ter consciência que sairá com ele apenas uma vez. O Fernando some no mundo depois. É tipo queima de arquivo. Aliás, esse é um outro talento dele, sumir. Pode ser um desastre se ele sair com uma mulher que tenha uma demanda diferente da Clara, para quem ela é o banco de talentos da Marina indicou. Se for uma mulher que quer namorar ou que se apaixona com facilidade, por exemplo. Mas, nesse caso, eu jamais indicaria esse membro para as minhas amigas. Eu levo o banco de talentos muito a sério. Era a minha vez de ficar curiosa. E qual era a minha demanda, senhora? Marina colocou o dedo indicador suavemente no ouvido, como se estivesse usando um microfone desses típicos de telemarketing.
o banco identificou que a senhora precisava ser bem comida, senhora. Além disso, ela fingiu digitar algo num teclado imaginário. Pelo seu histórico de piranha, nossa equipe sabia que a senhora teria discernimento para não cair em conversinha fiada e que tiraria o maior proveito possível dessa situação. Marina fingiu manipular um mouse e podemos ver que o objetivo foi atingido, visto que a senhora teve, calma, abrindo a tabela aqui, a senhora teve 3, levantei a mão indicando o número 4 com os dedos. Ela abriu um sorriso imenso, estendendo o braço para um high five comigo, que ecoou em todo o restaurante, e só então retomou sua personagem. 4 orgasmos. Aplaudimos sua performance, pedi mais uma cerveja. Esse é um trechinho, então, do Porque Era Ela, Porque Era Eu, livro muito interessante, com uma estrutura narrativa muito legal, da Clara Corleone, saiu ano passado pela LPM. Feito. Professor Fischer, vamos para mais uma deprê. Não, vou levantar o astral aqui. Tá bom, vamos lá. Eu estou lendo a biografia do Lula. Ah, que legal. Bom, cheio de passagem pesada, claro, né? Mas tem uma aqui Você escolheu uma bem pesada. Não. Eu tinha escolhido uma pesada Agora, mas mesmo antes, pensando... Ô, professor, leia aquele trecho da eleição de 2022 para a gente, hein? Não, o livro começa com o primeiro terço do livro é a prisão do Lula e o tempo da prisão, aí a soltura dele, e ele começa, o segundo ponto é a prisão do Lula em 1980, e depois é que vai lá para o passado, né? Mas tem uma dessas da prisão de 1980, enfim, o Fernando Moraes é super hábil assim, para contar a história, a gente vai indo e tal, nem se dá conta que está lendo coisas do Arco da Velha, né? E eu nunca reli nenhuma biografia que ele escreveu, agora me ocorreu até essa curiosidade, porque a sensação que eu tenho é que a gente, sabe, está lendo uma história, como é que eu vou dizer, assim, entendeu? Contada como se fosse o próprio transcurso das coisas, né? Enfim, mas tem uma cena aqui muito engraçada, meio engraçada, que é a seguinte: o Lula foi preso em 1980, no contexto ainda de ditadura e tal, né? A Pauline e o Diego, que não eram nascidos ainda, podem saber disso, em todo caso, né? Que já tinha passado a lei da anistia em 79, já estavam voltando os exilados, blá, blá, blá. Mas ainda era complicado. E o Lula foi preso por ordem de um general. Aí dá o nome do cara aqui, deixa eu ver como é que era mesmo. O general Milton Tavares de Souza, conhecido pelo nome, que tal essa, Cátia Soma, conhecido pelos colegas de farda como Caveirinha. E era o comandante do 2º Exército, sediado em São Paulo. E esse era o cara que queria prender todo mundo e tal, mas era já cheio de matizes, assim, porque tinha a Polícia de São Paulo, enfim, tinha o Comando Nacional do Exército, tinha digamos, alguns ruídos entre esses níveis hierárquicos, né? Bom, e aí o Lula chegou, quando ele chegou na cadeia, para surpresa dele, estavam presos Aldalmo Dallari e o José Carlos Dias, que eram 2 advogados super importantes, ligados à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, enfim, figuras que naquele momento eram super fortes, né? Mas aí vem a seguinte cena: esse Caveirinha queria prender, diz aqui a história, 120 pessoas. Ou seja, queria prender todo mundo. Votação esgotada. Exatamente. E aí não deu certo e tal, justamente porque ele mandou prender esse Dalmo Dallari e o Zé Carlos Dias, e aí então teve reação de gente da elite e tal, tipo, sei lá, Fernando Henrique Cardoso, alguns empresários liberais e tal, né? Mas aí tem uma cena aqui muito engraçada, acho que todos vão se lembrar do Luiz Guxiquem, que foi um cara importante na história do PT também, líder sindical dos bancários, né? Essa história eu nunca tinha ouvido falar. Aí diz assim: uma semana depois chegaram ao DOPS novos inquilinos, o vice-presidente dos sindicatos bancários, Luiz Guxiquem, um Nicei baixinho e parrudo, com cavanhaque e bigodes estilo Fumanchu, escorridos pelo rosto, blá, blá, e o enxadrista e vice-campeão paulista Herbert Carvalho. Porra, o enxadrista, temido pelos patrões como agitador social, o trotskista Guxiquem, ele próprio um aficionado do jogo de xadrez, decidiu armar não um mero comício relâmpago de apoio aos grevistas do ABC, mas uma verdadeira instalação na Wall Street da São Paulo do século XX, a Praça Antônio Prado, coração do dinheiro no Brasil naquela época, né? Hoje em dia seriam os Faria Limers, né?
E aí, o que o cara fez? No horário de grande atividade, costumavam circular cerca de 20 mil pessoas entre bancários e clientes naquele lugar. Na segunda-feira, dia 28 desse mês, que eu não sei qual é, aproveitando a folga do almoço, quando as agências fechavam as portas, imagina isso, as agências bancárias fechavam as portas, Buchiquim espalhou nas largas calçadas 10 mesinhas de madeira e 10 tabuleiros de xadrez, cada um com suas 32 peças dispostas para o início das partidas. O sindicalista estendeu uma ampla faixa vermelha pintada com a frase em letras gigantes, abaixo a ditadura. E mais abaixo ele escreveu, desafio vice-campeão paulista de xadrez Herbert Carvalho aqui presente. A renda das partidas será destinada ao fundo de greve dos metalúrgicos do ABC. Imagina isso, uma simultânea de xadrez em apoio à greve. Instantes depois, a iniciativa já tinha convertido o local num enorme centro de agitação. Os 10 candidatos paravam diante das mesas, punham o dinheiro sobre o tabuleiro e começavam o jogo. Sobrancelhudo e de barbaça negra, Carvalho caminhava por entre as mesas, movimentando peças, sempre acompanhado por um grupo de curiosos em ver como um campeão reagia tão rapidamente aos 10 ataques simultâneos. Ele tinha sido titular das colunas de xadrez do Jornal da Folha de São Paulo, e Bororó já tinha tido encrencas com a ditadura, porque ele tinha denunciado que a enxadrista Iluska Simonsen, a mulher do ministro da Fazenda, Mário Simonsen, usava o poder do marido para fraudar campeonatos e afastar adversários mais fortes do que ela. Bom, e aí o resultado é que a atividade durou pouco, porque logo a polícia chegou lá e meteu no camburão todo mundo, inclusive, só o enxadrista, esse aí, o Herbert Carvalho, pôde cair fora porque ele tinha ganhado as 10 partidas e saiu caminhando e tal, então ele não foi preso. Linda história, né? Biografia do Lula aqui, ó. Agora eu fiquei pensando como é que um ministro pode ajudar a fraudar uma partida. Só me diz isso. Na ditadura tudo era possível, né? Bom, se bem que hoje em dia também, se tu pensar no que tem de fraude aí, né? Mas num jogo de xadrez, como vai fraudar? Para afastar campeonato. Como, né? Mata o oponente. Forte, tira o cara, enfim, dá uma grana para o cara não aparecer, sei lá eu. Bom, só se for assim, por VO, né? Porque como é que tu vai interferir no rumo da partida durante a partida? Bom, enfim, mas é curioso. Tá. Reza a lenda que na época da Guerra Fria, o serviço secreto da União Soviética contratava... Vi uma vez um documentário sobre isso, acho que no History Channel, não sei, contratava... Como é o nome? Daquelas pessoas que têm um poder mental de influenciar o outro. Picaretas. Uns picaretas, mas que eles tinham um corpo de paranormais que iam para os jogos de xadrez, para os torneios de xadrez, para atrapalhar os americanos. E aí, uma vez eu vi um documentário sobre isso e tal, que eles mantinham na plateia. De repente pode ter sido uma coisa assim. Vamos lá? Podemos? Vamos lá, talvez. Eu escolhi um trechinho do Lugar, da Annie Ernaux. Esse livro é publicado pela minha casa editorial, a Fósforo, e eu gosto muito dele, muito, muito, muito. A Annie Ernaux, nesse livro, ela fala um pouco do pai dela, né? E ao falar do pai dela, na verdade, ela fala de toda uma geração, né, a qual ela pertence, que são filhos de pais que vieram do campo. O pai dela é de uma origem rural, da Normandia, né, que na França é uma região um pouco estigmatizada, né, pela sua ruralidade e tal, e depois ele se tornou um pequeno comerciante, e ela é a primeira pessoa da família a entrar na universidade, a primeira pessoa da família a começar a frequentar um circuito burguês, né, digamos assim, e ela, enfim, começa a falar do ruído, né, que essa experiência dela traz à família e ao convívio dela com os pais, em particular com o pai. Em casa, só sabíamos falar entre nós resmungando. O tom educado estava reservado aos de fora. Hábito tão entranhado que certa vez meu pai se esforçava para falar de modo adequado com outros, quando de repente se dirigiu a mim, dizendo para não subir em um monte de pedras, usando um tom brusco, com seu sotaque e reprimendas normandas, fazendo ir por água abaixo a boa impressão que tentava causar. Ele não tinha aprendido a me repreender de forma educada, e eu não levaria uma ameaça a sério se fosse feita com delicadeza.
Durante muito tempo, a relação amorosa entre pais e filhos me pareceu um mistério. Também levei anos para entender a extrema gentileza que as pessoas bem-educadas manifestam com um simples bom dia. Sentia vergonha, como se eu não merecesse tamanha consideração, e chegava a fantasiar que havia algum interesse particular em mim. Depois de um tempo, percebi que os sorrisos, as perguntas feitas com ar gentil, não eram tão diferentes de mastigar de boca fechada ou assoar o nariz discretamente. Interpretar esses detalhes é um gesto que agora se impõe a mim com uma urgência maior do que aquela que me levou a um dia reprimi-los. Tão segura estava eu, na época, de sua insignificância. Apenas uma memória humilhada podia ter feito com que eu os conservasse. Me submeti às vontades do mundo em que vivo, que se esforça para que todos se esqueçam das lembranças de uma vida com hábitos mais simples, como se fossem uma coisa de mau gosto. Eu li esse livro também, gostei muito dessa... Eu também adorei. Da delicadeza, das lembranças, né? E é bem fininho, bem pequenininho, assim. Bem bacana. Tá, Diego, vai. Tá, eu vou ler aqui um livro que eu tô lendo ainda, que saiu no final do ano também, que é essa biografia aqui do João Cabral de Melo Neto, que aniversariaria agora na próxima semana, junto comigo, né? Junto comigo, para deixar bem claro. Né? Opa! Capricornianos. Opa, mais um. Viu? Pô, podíamos ter definido esse o tema, né? Capricornianos. Pois é. E aí saiu essa biografia do João Cabral, escrita pelo Ivan Marques, no final do ano passado, acho que lá por outubro, novembro. Eu vou ler um episódio aqui, tem um episódio muito engraçado aqui, professor Doutor, daquelas conversas dele com o Vinícius de Moraes, o cara conta que o Vinícius estava almoçando com o Vinícius lamentando uma desilusão amorosa e tudo mais, e aí que o Cabral disse para ele assim, tá, mas come pelo menos um bifezinho para te alimentar, depois tu pode chorar à vontade. Mas eu vou ler aqui o Cabral, criança aqui, se relacionando aqui com literatura e com leitura de uma forma bastante peculiar aqui. João Cabral não deixou relatos envolvendo a amizade com filhos de trabalhadores. Ele é uma descendente aqui de basicamente senhores de engenho, né? Os antigos senhores de engenho davam liberdade a seus filhos para andar com os moleques da bagaceira, com quem eles aprendiam de tudo, inclusive os segredos do sexo. No engenho do Poço, Joca, que é o Cabral, né, não convivia com meninos pobres, brincava apenas com o irmão mais velho. Depois, de modo inesperado e clandestino, passou a ter mais contato com os trabalhadores, com quem chegou a partilhar experiências decisivas. Durante a semana, em meio à lida diária, os caçacos, que eram os trabalhadores do engenho, né, vinham chamá-lo na casa grande e lhe cochichavam em segredo. João, no domingo vamos à feira, dizem que saiu um romance novo. Quando voltavam ao final do dia, o menino lia em voz alta para eles os folhetos de cordel. Tinha aprendido a ler muito cedo. No Recife, depois que a família deixou de morar no Poço do Aleixo, João e Virgínio, irmão, tiveram aulas particulares. Antes de sua entrada no colégio, foram alfabetizados por Dona Natália, uma professora contratada pelo pai. Era durante as férias nos engenhos de Moreno, provavelmente no Pacoval, que os empregados o procuravam. Às vezes, o menino também lhes dava dinheiro para a aquisição dos romances. Depois, se acomodava na roda do velho carro de boi e, às escondidas da família, fazia a aguardada leitura. Os caçacos ficavam em volta, sentados no chão. A história foi evocada no poema Descoberta da Literatura, o título. Os enredos eram sempre mirabolantes, aventuras de cangaceiros, crimes, amores, proezas e peripécias. Durante a leitura, os ouvintes faziam silêncio absoluto. A tensão era tão profunda que o menino se alarmava. Tinha medo de que os analfabetos, misturando a fantasia e a realidade, acabassem em brigas ou que o confundissem, a ele, o mero alto-falante, como ele chama no poema, com o autor dos folhetos. A superioridade de quem domina as letras, realçada pela posição do garoto na roda. A necessidade de não apenas ler, mas explicar as narrativas. A tensão e o deslocamento experimentados durante o ritual, tudo isso punha em evidência a distância social e cultural que separava João dos trabalhadores. O Pacoval estava longe da fidalguia dos velhos engenhos, mas a assimetria entre os espaços da casa grande e da senzala continuava a existir.
Ao mesmo tempo, o fato de ler escondido, transgredindo as regras familiares, indicava também o deslocamento do garoto em relação à própria classe. E aí segue mais um pouco esse episódio, mas que eu acho muito, muito bacana. O Cabral chegou a contar também acho que aparece naquele documentário do Bebeto Abrantes, acho que é Recife Sevilha, ele comenta um pouco essas leituras. Devia ser uma coisa bastante inusitada, um Cabralzinho, um mini Cabralzinho. Mini Cabralzinho. Uma mini criança cerebral lendo romance de cordel para os trabalhadores. Muito interessante. Tá. Eu vou voltar aqui, esse livro eu já li várias vezes aqui no Sarau, pelo menos eu faço questão de ler trechos diferentes, e foi um dos melhores que eu li no ano passado, professor, do Alejandro Zambra, poeta chileno. Então, assim, eu vou ler 2 pedacinhos, um só, é um parágrafo, só porque é divertido, tá? E depois eu vou ler um pouquinho maior, que é o trecho que eu queria ler. Bom, o nome do romance é Poeta Chileno, né? Então ele fica fazendo uma pegação de pé, tem uma ironia o tempo todo com esse assunto, né? Então, aqui ele está falando de 2 jovens poetas, assim, mas jovens, assim, 17, 18, um está começando a escrever. Então, eu parto para a leitura. São 2 amigos, né? Um poeta chileno, cedo ou tarde, encontra seus verdadeiros poetas chilenos amigos, mas nesse caso ainda falta tempo. Por ora, escutam um ao outro, respeitam-se, dividem buscas, bebedeiras e tribulações, mas enquanto Vicente continua tropeçando, Pato já está se encaminhando, já vislumbra a estrada para o sucesso, um sucesso relativo, mas que se distingue claramente do fracasso, embora a maioria dos poetas chilenos escreva sobre o fracasso, de modo que poderíamos dizer que há poetas chilenos que escrevem sobre o fracasso e são bem-sucedidos, e há poetas chilenos que escrevem sobre o fracasso e fracassam. Adorei! Porque é um assunto recorrente, né? Ele fala no Nicanor Parra, ele fala em todos, assim, a maneira dos chilenos verem isso. Aí eu vou ler um trecho aqui, então. Um desses meninos, do Vicente, um diálogo da mãe com ele, né? Você não pode ficar o dia todo na frente do computador, disse Carla uma manhã, você está deprimido. Evocando seus antigos e breves estudos de psicologia, Carla conseguiu incutir em suas frases uma entonação profissional. Vicente se assustou, fazia parte de uma geração de crianças medicadas. Muitos de seus colegas e amigos tomavam remédios para depressão e déficit de atenção, as 2 doenças da moda. E ele não queria se somar à tendência, porque havia testemunhado o sofrimento dos amigos. Carla perguntou se ele queria ajuda médica, mas ele falou que preferia tentar se curar sozinho. E como? Vou fazer alguma coisa, respondeu Vicente. O quê? Ainda não sei, mãe, mas alguma coisa eu vou fazer, eu tenho que sair dessa. Carla ficou tranquila, porque sabia que era verdade, sabia que seu filho ia fazer alguma coisa, ou pelo menos ia pensar em fazer alguma coisa. A primeira medida que Vicente tomou foi parar temporariamente de usar o computador, o que se mostrou quase impossível, de modo que testou usá-lo de outra maneira. Como nos últimos meses havia mergulhado na pornografia, decidiu, por ora, fazer o contrário de ver pornografia, e depois de pensar um tempo, concluiu que, diante da impossibilidade momentânea de sexo verdadeiro, o contrário da pornografia era assistir a vídeos de esquimós no YouTube. Os resultados foram exitosos no começo, porque era realmente difícil imaginar aquelas pessoas tão agasalhadas tirando uma a uma as camadas de roupa para se entregarem a uma trepada intrépida 40 graus abaixo de zero num bosque da Groenlândia, por exemplo.
Era difícil, mas não era impossível. E, de fato, chegou a se masturbar umas boas vezes com essa inspiração, que, em todo caso, era mais imaginativa que aquela proporcionada pela pornografia, o que, além do mais, melhorava sua autoestima, porque se masturbar vendo pornografia, inevitavelmente o levava a comparar o tamanho de seu pênis com o pênis dos atores. E, embora sua desvantagem nem sempre fosse significativa, esse lado da questão não existia na, para nomeá-la de algum jeito, masturbação esquimó. Eu gosto muito disso. Então, é isso. Alejandro Zambra, poeta chileno. Tá, professor, vamos lá. Eu tenho que ler esse livro, ele tem um deboche parecido com aquele uruguaio, aquele, esqueci o nome dele agora. Da novela Luminosa? Da novela Luminosa. Esqueci o nome também. Dois velhos conversando. eu já dou o Google aqui. Aquele cara é muito bom. Tem uma pegada assim. La novela Luminosa. Como é o nome, Cadilson? Esqueci, mas o Google está aí para isso. Não, mas essa descrição minuciosa de coisas triviais, assim, né, reiterativa, esse cara faz muito, né? Faz. Está procurando aí, Catiasson? Estou procurando. Tá. Não é, aqui está falando em Bolanho, mas não é Bolanho, que Bolanho, não é... Levreiro, Mário Levreiro. Mário Levreiro. É isso, Na verdade, não é o nome dele, é um pseudônimo dele, né? O nome dele é não sei o que, Barlota. Tá. Vou ler aqui um poema, um pedaço de um poema do Botelho, nosso querido amigo Botelho, que aqui esteve esses dias. Sim, foi o último sarau de 2020. Me lembrava, Eu fui dar porque tem uns poemas, o livro tem uns poemas assim meio obscuros e tal, que investem naquela, sei lá, imagens muito sofisticadas e tal. Mas tem um deles aqui que eu gostei muito, que se chama João do Campo. O Botelho é esta figura cosmopolita e bororó, mas ele é de Bagé, né? Então tem toda uma vivência campeira. E aqui é sobre esse personagem, João do Campo. Eu vou ler o começo e o fim do poema, é um poema narrativo. Em caminhos de taperas, em peraus e primaveras, em distantes invernias, onde a noite engole os dias com rastros de lua cheia, e as manhãs desabitadas são presságios de neblina, e os fantasmas das aguadas espiam de relancina, João do Campo campereia. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ninguém nem supõe, nem imagina. Em presságios de neblina, João do Campo campereia, nos ranchos abandonados, nas geladas solidões, entre os rastros apagados de perdidas gerações, sem buçal e sem maneia. Se num velho rancherio desparedado e vazio ou na pampa devoluta um vago tropel se escuta, é João do Campo campeando. E se um brilho no horizonte vem roçar a campo escura, o paisano olhando longe, ao fim da ronda sussurra, é o João do Campo pitando. E por aí vai, né? Aí eu vou pular aqui e leio lá para diante. São 6 partes, eu vou ler a 5ª agora. Está falando, enfim, que é isso, é uma figura meio fantasmal, assim, que aparece, desaparece e tal, né, como se fosse um mito. Aí a 5ª parte diz assim: mas quem sabe uma menina num rancho de quincha fina, criada no desamor, no fundo de um corredor, quando seu olhar se ocupa de buscar coisas lejanas, veja uma sombra tardia e diga à noite aragana: e se o João do Campo um dia me levar na sua garupa? Aí a última parte diz assim: João do Campo, és minha ausência, és o fim da consciência de estar aqui e ser quem sou. Nunca vens aonde estou, João do Campo, meu amigo. E na incerta madrugada, quando a noite roça o nada, entre a lua e o fogo fato, eu queria achar teu rastro, eu queria andar contigo. Bonito o poema, né? Bem bonito. Aqui, ó, essa é a capa do livro, cadê aqui, ó. E tu serás um ermo novamente, da editora Patois. Legal. Tá, Pauline, vai lá. Então, eu agora vou ler um trechinho do Partes Homólogas, da Leila Gente. Essa autora foi publicada pela Reformatório. Eu descobri muito por acaso, esse livro, na verdade, é de 2019, mas eu só li ano passado, em 2021. Tá valendo.
né, em 2021. É uma farsa isso, é uma farsa. Tudo uma farsa. A reformatória estava naquele momento ali de pandemia que eles faziam um esquema que você comprava um livro às cegas, você pagava e ele te mandava 1 ou 2 livros ali do catálogo. Eu fiz isso, eu falei, vou fazer essa aposta, acho que vai ser mais interessante do que escolher um livro. E ele me mandou esse, eu até entrei em contato com ela, um livro de contos, eu gostei muito dele, da Leila Genter, e eu vou ler um trechinho do conto chamado Partes Homólogas, né, que dá título ao livro. Eu acho que esse é um livro que foi pouco falado, assim, injustamente, porque é um livro realmente muito bom. Partes Homólogas. Na segunda metade do século XIX, nasceram na Tailândia gêmeos chifópagos Wang e Shu, de família chinesa. Eram unidos na altura da barriga e tinham cada um 2 braços e 2 pernas. E não, como é habitual acontecer no caso de irmãos siameses, um corpo só, com um par de braços e outro de pernas, e, via de regra, também um órgão vital, um fígado, um estômago, um coração a ser compartilhado. No entanto, como é de se imaginar, a vida é bem mais fácil quando se divide tudo. 4 braços, 4 pernas, 2 troncos e mais órgãos vitais em dobro causavam, no caso dos irmãos Wang e Shu, uma confusão tremenda e uma terrível dificuldade de existir. Quando Wang posicionava seu braço esquerdo um pouco à frente de seu tronco, Shu tinha de manter o direito perto das costas. As pernas coexistiam bem, mas precisavam de sincronia. Era necessário que Wang movimentasse sua perna esquerda ao mesmo tempo e na mesma direção em que Shu colocasse sua perna direita, enquanto as pernas direita e esquerda de Wang e Shu, respectivamente, estivessem um passo atrás ou em outra direção, por assim dizer. Embora pudessem, em teoria, andar com as pernas alternadas, a coisa simplesmente nunca funcionava assim. Às vezes, Shu se alimentava, mas quem se sentia satisfeito era Wang. Se os dois se empanturrassem de comer ao mesmo tempo, poderiam acabar dormindo por 2 dias seguidos. Quando um dormia, o outro podia se pôr a sonhar, acordado. Eram simplesmente demais para habitarem o mesmo espaço. O caso não era novo no antigo Sião, mas ainda assim causava estranhamento em terras tailandesas, e era visto, pelo menos nas aldeias e regiões mais supersticiosas, como uma punição divina. O destino para aqueles acometidos por tais malformações era geralmente a morte pelas mãos dos próprios pais, por ordens do rei, ou então o degredo. Nesse caso, não restava aos siameses outro destino, senão a admissão nas cidades grandes de além-mar em circos de aberrações, os chamados freak shows, onde figuravam anões, mulheres barbadas e outras monstruosidades. E aí, por aí vai, esses irmãos acabam virando massagistas do imperador, depois eles são trocados por uma massagista sueca e são vendidos para um freak show que vai viajar pelo velho mundo. É bem interessante mesmo. Leila Genter, Partes Homólogas da Reformatória. Legal. Tá, Diego. Eu vou ler aqui um cara que acho que foi dos melhores livros que eu acho que eu li no ano passado, pelo menos entre os livros de poemas. Já li quase esse livro todo aqui no Sarau, porque eu gosto muito dele mesmo. Um cara chamado Alan Jones, esse nome bem típico sergipano. Esse livro é demais. Esse livro é incrível. O livro se chama Areia para Engrenagens. Saiu pela editora Coleção Ouvido Falante, Universidade Federal de Minas Gerais, acho que é assim o livro, Impressões de Minas, enfim. Eu vou ler o último poema do livro, que tem como título O Festejo, e queria dedicar a todos os nossos saraulers aí, porque, de certa maneira, é um pouco isso que acontece, eu acho. Pessoas que gostam de literatura, de poesia, e nos seguem com a gente sempre. O Festejo. É noite de outubro em meu país. Uma mulher saiu às ruas com um buquê de dinamites amparado na altura do rosto e dança contra o amontoado de corvos de uma guarda. A esta mesma hora em que, por entre ruas e becos imundos no ocidente, caminham outras pequenas multidões de animais brilhantes, luminosos do fogo que atearam.
amarram os cadarços e andam para a rua com as suas garrafas de incêndio e vasilhames de pólvora e esferas de chumbo para o revide. Os que têm febre e saem à rua com os ossos sacudidos de revolta e os rostos cobertos para o sumidouro. É aconselhável a nós o estado permanente de rajada e brilho, de estertor e neve, de alegria e soco, ante o naufrágio, a devastação e o monturo de merda de todos esses dias. Bem-aventurados os pequenos roedores e essa capacidade de espalhar o veneno nas cidades sem que os apanhe a grande máquina de ferro. Bem-aventurados os que escarnecem no rosto sóbrio dos soberbos e incineram os seus automóveis de ouro. Bem-aventurados os que dominam a linguagem das máquinas para o furto e para a sabotagem dos grandes reinados financeiros. Bem-aventurados os que esquivam do aço carniceiro da polícia, porque trarão ainda no corpo o privilégio da vida nos frontes da terra. Mas bem-aventurados também os que não tiverem a mesma sorte, porque eles nascerão de novo e piores dentro de cada um de nós. Bem-aventurados os que escrevem com as unhas nas paredes, os que escrevem com o fogo, os que escrevem com espuma na boca em meio à ruína e à danação do corpo. Os que têm no interior das mãos uma fábrica de ânsia para reverter em novo o movimento das coisas. E por fim, bem-aventurados os que mesmo no meio do pântano desses dias, com a lama alcançando já a altura do nosso desespero, vivem ainda de modo a deslocar-se no mundo para avançar na direção de coisas como poemas. E para reunir-se ao seu redor, cada vez que alguém os diga, numa rua, numa praça ou numa escola, em contra-ataque ao mundo. Que a poesia viva, este modo primitivo de desobediência e de festejo, seja, pois, em caso de escombros, o nosso último vestígio. Tá aí. Muito Alan legal. Jones. Bem-aventurados os Saraulers. Bem-aventurados os Saraulers que nos acompanham todas as terças-feiras. Isso aí, muito legal, muito legal. Tá, eu vou encerrar minha participação com essa autora que eu li o ano passado também, não sei como pronuncia, ela é americana, é um nome bem estranho, sei lá, acho que é Haven Leilani, né? E ela nasceu, sabe em que ano, professor? 1990, tá? Apenas isso. Mestre pela New York University, é uma mulher negra, uma menina, né? É incrível. Já viu, né, Pauline? Viu como a gente sofre aqui, eu e a Kátia somos só os velhinhos aqui, ficamos só nos queixando da vida. Para mim não é sofrimento isso. Para mim, sinceramente, eu acho assim, acho estimulante. Cara, ler o que ela faz, o que essa mulher faz, é incrível o que ela faz, porque o enredo já assim, é muito, muito diferentão, assim, é uma mulher que começa a ter, quer dizer, isso não é a parte diferente. Um cara mais velho, ela começa a ter um caso com um cara casado. Ela é negra e o cara tem uma família totalmente esquisita, e eles têm uma filha adotiva negra. Tá, mas isso não vem ao caso. Aliás, vem sim, porque tem um momento que eu quero ler 2 pedacinhos, tá? Um deles, eles vão numa feira dessas, tipo, que as pessoas vão de cosplay, de fantasia, essas coisas bem... Aqui tem também, mas é uma coisa bem americana, assim, né? Mas tem muito a ver com personagens da ficção oriental, assim, aqueles animes e tal. E a guria, a filha adotiva do casal, né? Ela tem toda uma história com esses personagens e ela curte de uma maneira
E aí toda a família acaba indo participar dessa feira que está acontecendo. E aí eu só quero ler um trechinho só para ver assim, como é o jeito que ela conduz. Aquila é o nome da guria, né? Aquilo, ela estava participando, fazendo um negócio de realidade virtual, né? Então, com aquele negócio né, que tapa e tem os ouvidos. Aquilo tira o headset e corre para nos encontrar ainda meio tonta, logo depois, né, de ter brincado com esse troço. Ela me abraça e diz: "Tô tão feliz, eu me esforço para levar esse contato numa boa, mas nunca aconteceu antes." E dou um tapinha sem jeito no ombro dela, temendo que retribuir com muita empolgação a faça perceber que aquele abraço foi um erro, mais ou menos como aconteceria se uma pessoa branca criasse um filhote de felino selvagem e os dois fossem amigos por um tempo, até o bicho fazer 5 anos e perceber, de repente, que, na verdade, é um animal carnívoro. Para ser sincera, todos os meus relacionamentos foram assim. Uma constante avaliação do intuito da mandíbula que se fecha ao redor da minha cabeça. Tipo, ele está brincando ou está com fome? Em outras palavras, tudo, até o amor, é uma violência. Uau! Eu acho incrível, tá? Agora eu vou ler um textinho um pouquinho maior, que também é muito legal, que eles estão ainda nesse evento, o pai, que é o cara com quem ela tem o chefe da família, digamos, ele já bebeu, passou a noite bebendo, eles estão todos fantasiados, né? E aí tem um momento em que ela fica ao lado do cara, ela está morando na casa, ela foi morar na casa dessa família. E aí tem no meio da feira, numa confusão dessas, o cara diz assim: "O quê? Você não gosta mais de mim?" Ele pergunta depois de um longo silêncio. Do jeito que ele fala, parece que a metade melhorzinha da conversa já aconteceu, e agora cá estamos. Ele se levanta para ir ao banheiro e vou atrás dele. Ele se vira e me olha com uma cara feia, mas a privacidade dele, assim como a privacidade do Aquaman no mictório, não significa nada para mim, né? O personagem lá fantasiado. Não sei se algum dia eu gostei de você, digo. E como a acústica do banheiro tem dessas, a declaração é ampliada e fica muito mais cruel. E eu me sinto mal até ver que ele perdeu um dos pés do sapato e sinto tudo de novo. Uma terrível decepção comigo mesma, que tenho prazer em descontar nele. Ele é a coisa mais óbvia que já me aconteceu na vida. E pela cidade toda, isso está acontecendo com outras mulheres bobas e despreparadas que se empolgam com homens que só cumpriram o pré-requisito de viver um pouquinho mais da vida. Uma coisa que não tem nada de especial e que acontece naturalmente se você continua levantando da cama e escovando os dentes e indo para o trabalho e ignorando o sussurro que te invade à noite e fala que seria mais fácil morrer. Nesse sentido, sem dúvida, um homem mais velho é uma maravilha, porque pagou 38 anos de conta de luz e teve intoxicação alimentar e viu os relatórios sobre as mudanças climáticas e, mesmo assim, não se matou. Mas, de alguma maneira, depois de ser mulher por 23 anos, essa é a idade da personagem, depois da torção ovariana, ela tem lá um problema, e do financiamento estudantil e da novíssima geração de nazistas de camisa social, também eu continuo viva e, na verdade, esse é o grande feito. Mas não, eu me deixo impressionar por ele e por seu razoável domínio da carta de vinhos. É incrível, é incrível. O livro todo é assim,
eu achei incrível. Eu vi uma entrevista dela dizendo que ela sentia falta de uma personagem negra, uma protagonista negra, com uma vida sexual complexa, né? Então, ela quis dar essa profundidade, né, para a personagem. Não é só sexual complexa, é toda complexa a personagem, né? Sim, é sim. incrível. Talvez essa tenha sido a via de entrada, né? Pode explorar. ser. Isso. Mas é incrível. E, assim, e é surpreendente a cada virada, e é surpreendente o enredo, o que vai acontecendo e a maneira, né? Essa coisa assim de ela falar que ela notar o detalhe da acústica do banheiro que tornou tudo maior é uma coisa que, né, te dá uma vivacidade para a cena assim, incrível. Bom, tá. Luxúria, recomendo. Alguém que é mais? Eu tenho uma dúvida urgente aqui. Vamos lá. Que ano estamos? Não, essa eu não tenho dúvida. Essa eu sei o que está acontecendo com a tia. Tá bom. Eu quero saber, Pauline, esse teu sobrenome, de onde é que ele vem? Então, esse é o sobrenome de casada, ele é da Catalunha. Ah, olha só. Porque é um nome realmente raro, né? Acho que nunca tinha visto no Brasil ele. Aí tem a família, né? Tem os meus cunhados aí em Porto Alegre, que também são top. E meu sogro mora no Rio, que ele é professor lá na UFRJ, mas é um sobrenome de casada. Meu sobrenome é Gualberto, meu sobrenome de família, né? Ah, isso, Gualberto. Que eu usei até no primeiro romance, mas ficava muito grande, meu nome já tem uma grafia complicada, tudo. Aí pensei em mudar a grafia, depois falei, não, deixa assim mesmo. Aí tu pensou, vou botar um sobrenome arrasador, assim, que ninguém conhece. Mas você sabe que eu conversei, sabe quem foi que tiveram duas pessoas que me aconselharam a tirar o sobrenome do meio e deixar só o final, o Paulo Scott e qual foi a outra pessoa? Teve mais uma pessoa, e o Alexandre Vidal Porto. Falaram assim, encurta, tira de repente o sobrenome do meio. Eu achei a ideia interessante, eu falei, gostei. Né? Primeiro o Alexandre falou, eu, né, considerei, fiquei pensando, e depois o Paulo falou a mesma coisa, eu falei, eu acho que... Parece aquelas histórias, tipo o pseudônimo do Paulo Francis, né? Ele foi atuar lá com quem era mesmo, eu me esqueci que era o diretor e tal. O cara disse, qual é o teu nome? Franz Paul Renan Heilborn. Não. Com esse nome tu não vai longe. Não. Paulo Francis. Pronto, acabou. Me esqueci o nome, acho que era o Pascoal Carlos Magno, Cátia Assumo. Me lembrei. Eu acho que era. Eu também fiquei pensando aqui quem era, mas eu não vou lembrar. Mas não o HD vai enchendo, né? E a gente fica meio... mas é assim também, tudo tá tranquilo. Mas grande presença aí, Paulinho. Muito obrigado pela tua chegada aí. Grande livro, eu quero muito ler o teu romance também. O romance Gualbértico, esse aí. Como? Desculpa? O romance Gualbértico. Gualbértico. Eu tenho uma relação de afeto com o livro, assim, eu estava até relendo agora esses dias, porque eu dei ao protagonista o nome de um irmão que eu perdi recentemente, que é Daniel, e aí eu peguei o livro, porque embora o personagem não tenha nada a ver com meu irmão, a biografia dele, a trajetória dele, a personalidade tem, né, e por isso eu quis atribuir a ele esse nome. E aí eu estava relendo esses dias, assim, eu tenho um afeto por ele, mas não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para os trabalhos mais antigos, eu fico querendo mudar tudo. É verdade. Escrever tudo. Bueno, eu acho que era isso, então, né? Muito obrigada, Pauline. Era isso, né? Queria dizer o seguinte, semana que vem, a gente vai fazer, dia 11, a gente vai fazer um sarau no Ocidente com a canja do Ney Lisboa. Uau. E atenção, hein? Todo mundo, lotação limitada, como sempre, de máscara. Olha, tem essa variante Ômicron que está na área, né? Parece que ela não é tão furiosa assim, mas ela é altamente contagiosa. Então, máscara e vacina todo mundo tem que ter, entendeu? E seria legal também ficar... Terceira dose, né? Terceira dose. Se ajeitem, corram aí, porque está todo mundo entrando na frente da terceira dose, né? Vamos lá. Então, me ocorreu agora que a gente podia fazer, o tema podia ser chilenos. Vamos no Chile, né, minha gente, para dar aquela buena onda, né?
Aí eu vou ler o Alejandro Zambra e o Alejandro Zambra. Eu vou falar mal do Pablo Neruda, tudo bem? Isso, boa. Acho que, cara, ele fala, ele tira uma onda aqui também. Claro. O Pablo Neruda é uma sombra, né, em cima do Chile. Né? Né? Mas aí o Bolanho, né? O Diego gosta muito, já vamos Chile, vamos fazer uma onda pelo Chile. Vamos tentar. Bom, tem o Nicanor Parra, né? Tem uma gente bacana. Não, vamos tentar. Qualquer coisa a gente vai ali para os. Qualquer coisa confunde o país ali, pega a fronteira, né? Fronteira. Venezuela. Não, é chileno de coração. Eu vou ler o discurso de vitória do Boric, do jovenzíssimo presidente novo. Legal aquele discurso, né? Bacaníssimo. Eu não vi o discurso. Lê um pedaço, vai ser bacana. Legal. Bueno, então pedi mais uma vez para os nossos queridos telespecs, os Saraulers, né, a colaboração aqui para a gente continuar mantendo a roda girando. A gente vai ter uma canja muito especial. Vou botar aqui o Pix, né, que é katia@radioelétrica.com, e a conta do Banco do Brasil para qualquer valor, está valendo, e a gente agradece. A gente vai ter uma canja muito especial, que ele só toca aqui no Sarau porque ele gosta do professor Fischer. É verdade. O Fischer foi professor dele, entendeu? Aí ele tem uma reverência especial. Fala sério. Não, é mais complexo que isso. A minha mãe foi professora de catequese dele. Pensa nisso. Agora e depois sim. No meu primeiro ano de professor, eu tinha 22 anos de idade. Ele foi meu aluno com, sei lá, 17 ou 18 anos de idade. É uma coisa... Então, por essas e por outras, quer dizer, o Gessinger, que sempre foi muito bacana assim, com a gente, porque ele é um cara que toca para multidões, aí de repente ele vai lá e nos dá uma força dentro do Sarau, que é um evento pequeno, né? Um evento de literatura, enfim. Pauline, mas que sempre vira multidão, né? A Pauline disse que já foi, né? Você foi a Porto Alegre recentemente? Não, Sarau. Já fui e fui recentemente ver Humberto Gessinger, um pouquinho antes da pandemia. Teve um show do Legião 30 anos, não, aqui em Brasília. Teve um show do Legião 30 anos, e aí junto tinha o show dele, assim, e fui super feliz. Que legal. Esse ano, 21? Não, foi um pouquinho antes da pandemia. Antes da pandemia. Uhum. Foi um pouquinho antes, acho que foi finalzinho de 2019, alguma coisa assim. Tá. Diego, tu falou uma coisa. Eu falei uma coisa que ficou por cima, que tu estava dizendo que o Gessinger está acostumado a tocar para multidões, e ele vai para o Sarau, que é pequeno, mas quando ele vai no Sarau, ele toca para multidões também, né? Porque sim, os pessoal fazem fila de tarde, vai né? ter fila, Então, quando eu anunciei que ele ia fazer a canja, as pessoas já ficaram bem loucas querendo ir para o Ocidente. Eu falei, calma, gente, não é o Ocidente, né? Tá, então é isso. Queria agradecer mais uma vez a Pauline, aí Fischer, aí Diego, vamos nessa, semana que vem ao vivo no Ocidente. E agora, então, Humberto Gessinger fechando aqui esse primeiro Sarau de 2022. Vamos lá, até. Salve, salve, gente amiga do Sarau Elétrico. Estou muito feliz de participar da primeira edição de 2022, que eu espero que seja um ano maravilhoso para todos nós. Vamos lá? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são?
velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quando o sol bateu na janela, despertando uma legião, Elvis estava em todo canto, cantando com Dom Sebastião. Quando a banda tocou Raul, 10.000 anos pra frente ou pra trás, no dia em que a terra parou e a engrenagem se pôs a girar, assim caminhava a humanidade. O homem pisava na lua, dinossauros andavam pros meteoros, um quarteto atravessava a rua. Tudo depende da hora, água, gelo ou vapor, mas o sonho de mudar o mundo, ao menos muda o sonhador. Tudo depende da hora, fruto, semente e flor, mas o sonho de mudar o mundo, ao menos muda o sonhador. Eram 300 em Esparta, Marta driblou todos eles, ao som de Belchior, na voz de Elis, um sonho de final feliz. Quando a chuva era bem-vinda, bem-vindo era o sol também, pra vicejar a grama mais verde que a memória sempre tem. Estranho fetiche o passado, wish you are here, meu bem, sobre a falha de San Andreas. Quem tem medo de ir além? Tudo depende da hora, água, gelo ou vapor, mas o sonho de mudar o mundo, às vezes muda o sonhador. Fazer uma de baixo agora. Não é muito usual baixo e voz, mas já que o Sarau é o canal das mentes abertas, vamos nessa. A casa ao lado à venda, a da esquina no chão. Não se surpreenda se o próximo for você. Um dinossauro e um rolo de papel de fax tem o mesmo tamanho,
pois agora tanto faz. Não faz sentido pensar que é o maioral. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Boas e más ideias, crescente e minguante. Pense em Pangeia e não se espante se o próximo for você. E você, quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. O escarcéu numa torre de Babel, triste fim numa torre de marfim. Passa rápido como um sinal verde para pedestre, mas demora para abrir. Demora bastante e não é relevante se o próximo for você. Valeu, Sarau, valeu, galera. Tenham todos um ótimo 2022. Espero encontrá-los todos por aí. A casa ao lado à venda, a da esquina no chão. Não se surpreenda se o próximo for você. Um dinossauro e um rolo de papel de fax tem o mesmo tamanho, pois agora tanto faz. Não faz sentido pensar que é o maioral. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Boas e más ideias, crescente e minguante. Pense em Pangeia e não se espante se o próximo for você. E você, quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. Quem tá vivo vive mudando. Quem é vivo vive aprendendo. O escarcéu numa torre de Babel, triste fim numa torre de marfim. Passa rápido como um sinal verde para pedestre, mas demora para abrir. Demora bastante e não é relevante se o próximo for você. Valeu, Sarau, valeu, galera.